É permitido ao advogado fazer o uso do que eles chamam de investigação defensiva. É muito importante traduzir essas tecnologias, porque o magistrado, muitos têm uma boa vontade, mas com 80 milhões de processos circulando, não é fácil. Metadados são dados sobre dados. Ele gera pelo menos uns 10 metadados. Você acorda, liga teu smartphone hoje, você já está deixando prova de alguma coisa. Você deixa registro, você deixa rastro. Hoje a gente, cada ser humano hoje conectado à rede, ele é um gerador de provas que podem ser usadas a seu favor ou contra você. Essa é a situação que a gente vive nesse mundo super conectado, e entender quais são os meios de prova digitais, eu acho que é um assunto assim fundamental para você litigar hoje e não ser... A gente já falou sobre isso num outro episódio. Eu quero lembrar da cadeia de custódia da prova digital. Quem não ouviu, está lá no seu canal preferido. É importante. Mas hoje a gente vai falar sobre meios de provas digitais. Eu estou aqui com o Alexandre Ateniense. É um mega especialista em direito digital. Tem uma carreira, eu não vou contar quantos anos. Porque, enfim, não tem problema não. Olha, enfim, é mais de 30 anos estudando o assunto. Quase 40. Eu escondi. Enfim, não tem problema com idade, não. Tem quase 40 anos estudando direito digital aqui no Brasil, é um expert no assunto, meio de prova digital. Mais uma vez aquela confusão. Eu, Alexandre Seco, jornalista, que estou aqui para conduzir essa conversa, para mim é uma confusão total. Enfim, o que vale, o que não vale, a gente já falou sobre isso. Então, dá uma aula para gente. Meio de prova digital, o que vale e o que não vale. Bom, conforme a gente tratou disso no episódio anterior, no episódio número 1, o artigo 369 diz que desde que a prova seja lícita, e sendo digital, ela deve ser aceita pelo magistrado. Só que o que nós estamos discutindo aqui agora é outra coisa. É que existem diversos níveis de aceitação dessa prova. Então, nós vamos tentar explicar, né, quais seriam esses níveis, quais seriam as diferenças, porque todo mundo quer fazer uma defesa, uma prova coletada no mundo digital, para ser considerada como inequívoca e com autoria confirmada. Não vou nem falar validade jurídica. Eu acho que, tecnicamente, se você consegue comprovar dentre esses dois aspectos, para que ninguém vai refutar que essa prova pode ter sido manipulada, tenho certeza que ela vai ser muito robusta para poder ser aceita pelo magistrado a decisão da causa. Mas o advogado ele precisa chegar numa fase em que o juiz nomeia um perito para dizer se essa prova é válida ou não. Aí ele perde tempo, o processo já andou, aí já virou uma confusão. O que ele pode fazer, então, para tornar a prova dele mais robusta? Olha, Seco, você me provocou num assunto muito interessante que eu acho que é desconhecido pela maioria dos advogados no Brasil. Poucos sabem que no ano de 2018, o provimento 188 do Conselho Federal da OAB tratou desse assunto. O objetivo era permitir que os advogados que antes exerciam sua profissão apenas no que era essencialmente jurídico, perfil de advogado, agora não. Agora, em decorrência das mudanças que aconteceram em relação às provas, dentre elas provas digitais, é permitido ao advogado fazer o uso do que eles chamam de investigação defensiva. A investigação defensiva permite que o advogado monte uma equipe de técnicos e faça diligências na coleta da prova de uma maneira muito mais abrangente do que era no passado. Você pontuou muito bem. Isso foi uma mudança de cultura que as pessoas ainda não assimilaram. Ou seja, se eu tenho condições de ter acesso a uma prova digital e quero explorar essa prova digital ao máximo, muitas vezes na área civil, por exemplo, essa análise com um técnico que vai converter registros eletrônicos em fatos, ela é fundamental que seja feita logo de início. Por quê? Porque você, de repente, está precisando de obter uma tutela. E a tutela, você vai convencer o juiz se for com uma prova pré-concebida, prova antecipada, porque não vai acontecer nenhum fato no mundo jurídico depois da distribuição da ação, é sempre antes. Então, para você não ficar à mercê de só fazer essa análise lá
sei lá, quantos meses depois de distribuir a ação, com a nomeação de um perito que a gente não sabe qual que é o grau de experiência que ele tem para poder explorar essa prova. Esse provimento da investigação defensiva redefine a estratégia de defesa dos advogados em relação às provas digitais, porque ele pode, já tendo a prova em mãos, fazer o seu próprio laudo pericial, sua própria análise, entrevistar testemunhas, né, de uma maneira íntegra, sem manipulação nem nada, fazer diligência, coletar e analisar provas e, consequentemente, juntar isso num parecer para poder instruir sua prova e chegar, tanto na esfera penal quanto civil, trabalhista, o que seja, com um material muito robusto, com a comprovação técnica. E o que vai acontecer? O perito que seria nomeado pelo juiz muito mais tarde, ele vai ficar com um papel totalmente diferente. Ele vai simplesmente analisar se aquela prova previamente analisada, né, checada e conduzida... Ou seja, ele vai validar. Vai validar se é íntegra, se a autoria ali é confirmada. Ou seja, ele não vai sair do zero. E muitas vezes, cá entre nós, o grupo de técnicos que uma parte pode pagar para poder produzir essa prova é muito mais especializado do que o próprio perito que vai estar no processo. Então, eu já atuei várias vezes como perito em provas digitais. Eu vou te dizer uma coisa. A coisa mais facilitadora para um trabalho de perito é já receber da parte um parecer, uma instrução comprobatória robusta, porque você simplesmente vai ter um papel totalmente diferente. Você vai simplesmente ter um trabalho mais objetivo, mais rápido, mas muito mais assertivo, porque você vai validar aquilo que anteriormente um técnico muito gabaritado pode ter feito esse trabalho. Agora, eu estou com o provimento 188 de 2018 aberto aqui, do Conselho Federal da OAB. É extraordinário, né? Enfim, quem está querendo fazer prova precisa tirar um print em formato A1 e colocar assim um quadro no escritório. E olhar para ele todo dia. Porque ele dá aqui... lembra o advogado que ele tem poderes enormes para construir, no melhor sentido da expressão aqui, provas. Eu acho que eu vou dispensar as pessoas de ficar repetindo o que a gente está falando na construção de provas éticas, de provas legítimas. É óbvio que a gente está falando de você trabalhar com provas dentro da lei, dentro da legalidade. O que a gente está falando aqui é que você tem uma margem de manobra que vai até tomar depoimentos. Sim. Como a gente vê naqueles seriados Suits lá no Netflix, que muitas vezes chama-se uma testemunha para a sala de reunião do escritório, liga-se a câmera, né? E ali, de repente, pode ter até um notário do lado acompanhando, ou então você depois pega aquele arquivo e joga numa base de blockchain, extrai um código hash, e, consequentemente, você vai poder comprovar para o perito que, na verdade, isso tudo é uma prova íntegra de autoria confirmada. Por isso é que nós precisamos expandir esse conhecimento, porque isso é um redesenho. O provimento é um redesenho, é uma reavaliação de todo o método de estrutura de defesa. O Alexandre, eu parto do princípio que os advogados hoje eles estão muito familiarizados com tecnologia. Eu tenho visto esse assunto na mesa, na boca dos advogados, de uma forma até surpreendentemente positiva. Mas eu sempre gosto quando eu ouço blockchain, código hash, eu gosto de botar o pé no chão e pedir uma explicaçãozinha sobre o que a gente está falando, porque eu acho ainda, enfim, tem uma turma entrando na advocacia, tem uma turma colocando os primeiros passos aí nessa matéria. Blockchain e código hash, que isso tem a ver com prova digital? Vou tentar explicar de uma maneira para leigo entender, né? O blockchain, na verdade, em relação às provas, nada mais é do que uma garantia de integridade e autoria da prova. Ou seja, é um selo digital que você pega um conteúdo, qualquer que seja, um vídeo, por exemplo, e deposita, carrega esse arquivo dentro de uma base de blockchain. O exemplo mais básico aqui de blockchain é um livro-registro. Só que esse livro-registro, na hora que você faz aquela atividade de fazer o carregamento daquele arquivo, ele tem alguns aspectos técnicos que as pessoas não conhecem. Ou seja,
Ele faz o registro que aquele dia, aquela hora, aquele arquivo com tantos bytes foi carregado num repositório. E ele gera um número. Ele gera um código hash. Código hash. O código hash é uma expressão matemática, é fruto de um algoritmo que gera que tem um cálculo matemático, que gera uma sequência de letras e números. Que é única. Que é única, não se repete. Pode ser, por exemplo, um código hash de 256 caracteres, letras e números. Então, toda vez que foi criado esse selo de autenticação, que é o hash, porque um arquivo foi carregado numa base de blockchain, qualquer pessoa que duvidar dessa prova, que foi preservada na sua versão original, ela pode copiar e colar aquele código hash no site da empresa que está provendo esse serviço, e aí ele vai verificar o quê? O documento é verdadeiro. E ver se eu tô errado, mas se eu tenho um documento de 100 páginas, eu gero o código hash desse documento. Se eu mudar uma vírgula desse documento, ele já vai gerar um código hash diferente, certo? Ou então ele vai dizer que aquele código hash que você está tentando comparar não é a mesma coisa. Ou seja, então ele não permite nenhuma mudança. Não, é porque as pessoas não entendem bem esse aspecto. Se a gente for pensar bem, qualquer letra ou número, até mesmo espaço em branco, é uma sequência de 8 dígitos alfanuméricos, que ora é 0, ora é 1. Então, a letra A tem uma sequência de números entre 0 e 1 de 8 dígitos. Então, qualquer modificação, por mais irrisória como você falou, muda totalmente a cadeia de 0 e 1 e, consequentemente, o código hash vai comprovar que aquele documento foi manipulado. E esse tipo de prova, ele é aceito em tribunal? Sem dúvida. Nunca foi contestado no Brasil. O uso de blockchain? Jamais. Porque você imagina, se por acaso alguém quisesse contestar uma prova dessa, qual seria o caminho jurídico? Deveria ter que entrar com um incidente de prova, de falsidade de prova. A partir desse incidente, teria que contratar um perito, pagar um perito para fazer um laudo, para que o perito confira se todo procedimento é íntegro ou não, e de autoria confirmada. E certamente não vai encontrar nada de diferente daquele mérito. Porque se a pessoa, obviamente, não subiu para a base de blockchain um arquivo que tenha sido manipulado entre o momento que gerou e até o momento que carregou, a certeza é próximo de 100%. Não existe 100%, né, na área digital, mas é próximo de 100%. Eu não conheço nenhum caso no Brasil em que houve uma discussão de validade jurídica de uma prova que teria sido armazenada em blockchain a partir da extração do hash. Ô Alexandre, agora nós vamos colocar na mesa a nossa carteirinha de nerd jurídico, já que a gente está falando de blockchain. Vamos falar de metadados. Poxa, olha... Agora tem que provar que é nerd. Não, mas peraí, metadados é um tema que eu adoro, já dei aula sobre esse assunto aqui em São Paulo. O Alexandre e mais umas 15 pessoas adoram esse tema. Viu? Que é isso. Está se tornando cada vez mais útil. Metadados, eles garantem a autenticidade da prova digital. Vou dar um conceito muito básico. Metadados são dados sobre dados. Então, se você que gosta de iPhone tira uma foto minha aqui agora, no fato de você tirar essa foto, o sistema câmera do aplicativo do seu iPhone, ele gera pelo menos uns 10 metadados. O WhatsApp não é diferente. Se você passa uma mensagem para mim, tem 10 referências, no mínimo, que a gente tem. Número da linha de quem enviou, número da linha de quem recebeu, quantidade de caracteres, número de bytes, localização geográfica e por aí vai. Então, o metadado, ao contrário das outras referências que a gente tinha de prova de papel, que era borrão, pressão da caneta sobre papel, essas coisas, é essa tradução em relação às provas digitais. Portanto, quanto mais metadado analisável tiver uma prova digital, é certeza de que o perito vai explorar cada um desses metadados para poder dar robustez para a prova. Então você imagina, quanto mais metadados uma prova digital tiver, mais robusta ela é, mais autoria se confirma. Então o trabalho do perito qual é? É de fazer uma análise item a item para falar, esse metadado aqui significa que a foto foi tirada em São Paulo. Esse metadado aqui
significa que essa prova foi tirada com um grau de iluminidade que parece que é no período da tarde. Esse metadado aqui saiu do número tal. Então, no final das contas, o trabalho de um consultor de provas digitais é fazer com que a tradução dos metadados venha numa linguagem fluida para leigo entender, ou seja, ou então para o magistrado poder entender que todos aqueles fatos, todas aquelas atividades que aconteceram na plataforma digital, que estão sendo reveladas através dos metadados, são verdadeiros. É a garantia de integridade. E vou insistir num ponto que eu sempre insisto, eu acho que demonstrar esse tipo de conceito, especialmente para o magistrado, é muito importante ser didático, é muito importante traduzir essas tecnologias, porque o magistrado, muitos têm uma boa vontade enorme, mas com 80 milhões de processos circulando no Brasil, não é fácil para todo mundo, para todo juiz dominar todos os assuntos. Então eu acho que o advogado, a gente tem a obrigação de trazer esses assuntos e apresentar e levar de uma forma didática e, sobretudo, mostrar o valor disso. Eu quero resumir essa história toda do metadados para dizer uma coisa bem simples. O metadado se obtém através de um arquivo do computador independente do formato. O metadado é a ficha técnica desse arquivo. A ficha técnica que revela todas as referências sempre geradas por um sistema que, se traduzidas forem, vão dar muita segurança, muito conforto para o magistrado na hora de decidir. Muito bem, mais um episódio sobre o nosso especial sobre provas digitais. Olha, o Alexandre estava louco para falar esse assunto metadados. Ele não se aguentava para falar sobre esse assunto. Mas isso faz a diferença, pessoal. Eu acho que quanto mais você souber interpretar, eu lembro que quando eu dei aula sobre esse tema aqui no curso de pós-graduação de Direito Digital na Escola Superior da Advocacia, olha que interessante isso, eu me lembro disso até mais uma década. Eu pedi para os alunos, trabalho de escola, que era assim, vocês vão analisar cada tipo de prova digital, vocês vão me dizer quantos metadados existem em cada tipo de prova digital. Então, eu dividi em grupo. E aí, por exemplo, um ficou com mensagem de Twitter na época. Então ele tinha que identificar quantos metadados você consegue extrair de uma mensagem de Twitter. Sabe quantos tiveram? 30. Sabe imaginar isso? Ou seja, você tem 30 referências escondidas atrás de uma mensagem de Twitter para você contar uma história de que aquele conteúdo é íntegro. Olha que interessante. Até videogames, de tudo. Desde que a prova é digital, você tem que ir atrás, você tem que caçar os metadados, porque ali está a revelação se um fato efetivamente aconteceu e tem autoria confirmada. Muito bem. Agora, já que você falou, eu não vou repetir o nome desse canal social, porque você sabe que os algoritmos punem a gente. Ah, não sabia. Mas já resta em paz, já morreu. O nosso diretor aqui me disse que se você põe marca, se você fala de marca, você cai lá nos robozinhos e eles te punem. Fiquei aprendendo isso também. Aprendi agora. Minha gente, obrigado por por estar com a gente até agora nesse episódio. É sobre provas digitais. Hoje a gente falou sobre meio de provas digitais, falou de blockchain e falou especialmente sobre metadados, que é um assunto importante, relativamente difícil para a gente usar direito, certo? É fácil de entender, usar é um pouco mais difícil. E interpretar mais ainda. Valeu, Alexandre. Valeu. Vamos lá. Você. Até a próxima.